A última partida do Izag foi finalizada, Bastard 3, PXG 2. Nós teremos review quarta-feira e é óbvio que com essa finalização já começamos a teorizar sobre qual vai ser a proposta final para o Izag, que na minha visão é o MVP da Liga Neo Egoist. Beleza? Não tem como, rapaziada. Ele foi MVP em 3 dos 4 jogos que jogou. Ele fez 4 gols, 4 assistências, participou de quase 10 gols. Ele dominou o time, ofuscou o New Gen. Tudo isso pesa e com certeza nós vamos tomar com base em tudo isso pra gente levantar aqui quanto que vai ser e quem vai dar essa proposta final. Izag vai jogar no Real? Sei não, hein? Mas se liga, se inscreve no canal, tem mangá aí embaixo na descrição em promoção pra você aproveitar. Compra, porque eu sei que tá mais caro e eu sei que é difícil, então quando tem promoção tem que aproveitar. Tem Discord aí embaixo pra vocês conhecerem galera que gosta de Blue Lock, jogarem RPG, que rola RPG quase todo dia lá no Discord, o pessoal tá fritando nesse RPG. E se liga, curta e compartilha o conteúdo, se inscreve no canal, vamos continuar crescendo por aqui. E bora conversar um pouco sobre essa proposta, que na minha visão vai ser uma proposta de 300 milhões de ienes. Por que vai ser essa proposta de 300 milhões de ienes? Eu já vou chegar lá, porque eu preciso contar uma historinha pra vocês, que é o desenvolvimento do Izag em Blue Lock. Quais são as etapas de desenvolvimento do Izag em Blue Lock? Battle, Nag, Battle, Rin e Kaiser, né? São essas etapas aqui principais. O que tem de comum em todas essas etapas? O Izag, ele se impressiona, ele pede ajuda, ou ele se alia a esses jogadores, né? Com o Battle ele se impressionou e pediu ajuda, com o Rin ele se impressionou, com o Nag ele se impressionou e depois meio que talvez pediu ajuda, né? Principalmente depois que ele se alia ao Nag e fica só com ele ali na segunda fase. E o Kaiser, ele se impressionou e depois ele pediu ajuda. Só que o que tem em comum também com tudo isso, principalmente agora depois dessa partida? O Izag já venceu todos esses jogadores. O Kaiser, ele nunca jogou contra o Kaiser, mas ele já conseguiu ofuscar, ele conseguiu tirar o Kaiser da zona de conforto dele e fazer com que até mesmo o Kaiser entendesse que o Izag é um rival grande o suficiente para já ser ofuscado. E é exatamente essa pegada e algumas falas até mesmo do Lorenzo que forçam o Izag a ter uma proposta nível New Gen. Os 300 milhões do Kaiser é uma proposta até maior que o do Lorenzo, porque o Lorenzo dá a entender que ele tem menos valor que o Kaiser. Só que eu não acho que o Lorenzo vai ter um valor muito similar ao Ness, por exemplo. O Ness tem 50 milhões. Eu acho que o Lorenzo vai ter entre 250 e 270 milhões, que é um valor alto, mas é um valor abaixo do valor do Kaiser. E para um zagueiro, por mais que o Lorenzo tenha seu destaque e tudo mais, é um valor ok. O Kaiser, ele ainda aumentou essa proposta. E eu não acho que seria interessante o Izag já vir superando em valor um New Gen na posição dele, tá? É óbvio que os zagueiros têm peso diferente, têm um valor diferente e tudo mais no futebol, e isso é comum. Mas eu não acho que seria saudável o Izag já chegar com um valor que supere o atual valor que o Royale colocou no Kaiser, que é um valor de 320 milhões. Mas eu acho sim muito plausível o Izag chegar a um valor de 300 milhões, que é mais ou menos a base de um New Gen na Liga Neo Egoist. O Izag, ele vai chegar nesse valor porque é um valor que ele vai conseguir talvez colocar todos os jogadores do Blue Lock abaixo dele. Ele vai sim ser o top 1 na minha visão. E ele vai colocar meio que o mundo de olho nele, ao ponto de tipo assim, pô, esse maluco tem a capacidade de se equiparar ao New Gen. Tem condições de ser o New Gen. Porque o desenvolvimento dele na Liga Neo Egoist foi ele superando o New Gen. Foi ele treinando e melhorando, obviamente, para conseguir manter os obstáculos que ele deixou para trás em Blue Lock para trás ainda e superar o Itoshi. E para isso acontecer, ele teve que trabalhar e se desenvolver e evoluir contra o New Gen, que é o Kaiser. A partir do momento que ele se alia ao Kaiser, não necessariamente ele vai ser amigo, ou ele vai ser aliado eternamente ao Izag, vamos dizer assim. Porque foi meio que ele uniu o útil ao agradável ali quando ele se aliou ao Kaiser. Ele precisava e o ego do Izag indicava isso. É o ego que busca a vitória acima de qualquer coisa.
Quando ele se alia ao Kaiser é justamente isso, ele precisa do Kaiser para vencer, assim como ele precisou do Hiyori, ele precisou sempre de alguém ali para auxiliá-lo, né? E o ego do Izagi é justamente esse, ele vai ganhar acima de qualquer coisa. A vitória é o que mais interessa para ele, e é justamente isso que o Izagi entendeu e fez nesses jogos, tanto que ele acabou vencendo todos os confrontos. Então, por conta desse desenvolvimento padrão, dessa questão que o Izagi sempre é colocado contra algum jogador e sempre acaba superando esse jogador, eu tenho com base que o Izagi ele vai ter uma proposta de 300 milhões, porque é a base de um New Gen quando iniciou a Liga Neo Egoist, foram esses 300 milhões, então eu acredito que o Izagi ele pega esse valor. Agora, quem vai dar a proposta para o Izagi? Serão 6 clubes. Na minha visão, serão 6 clubes. Os 5 da Liga Neo Egoist e o Royale. E por que serão esses 6 clubes? São os clubes que estão vendo o Izagi atuar. São os clubes que foram derrotados. Talvez o Bartia nem tanto, tá? O impacto do Izagi no jogo contra o Bartia é bem pequeno. Mas os outros 3 clubes foram impactados diretamente com essa evolução e até mesmo com o futebol do Izagi, e o Bartia foi impactado ali internamente pelo Izagi. E por que o Royale? Porque o camarada que o Royale deu proposta foi ofuscado também pelo Izagi. Todos esses clubes tiveram algum período onde eles passaram uma dor de cabeça com o Izagi. E no caso, por exemplo, o Royale deu a proposta por um camarada que foi ofuscado pelo Izagi. Então o Royale pode ver e falar assim, pô, esses dois aí juntos, ou o Izagi pode dar ali meio que uma coisa bem certa aqui no meu plantio. E seria muito legal, na minha visão, ter essa proposta máxima dos clubes que participaram ali da Liga Neo Egoist, até mesmo de um outro clube pro Izagi, né? Pro MVP da Liga Neo Egoist, que, pô, envolveu o Itoshi, o irmão de um New Gen, envolveu 2 New Gens, que foi o Lorenzo e o Kaiser, e o Izagi ele conseguiu superar tudo isso. O Izagi ele conseguiu ofuscar e superar tudo isso. E até mesmo a declaração que o Izagi fala com o Noel Noah, essa questão de ele vai vencer a Copa do Mundo, de que a próxima Copa do Mundo é dele, que ele vai criar uma fórmula para vencer o Noel Noah, que é o melhor jogador do mundo. Os times já estão de olho nisso. E qual vai ser o time que o Izagi vai escolher? Vai ser o Bastard, porque é o time que tem a base, talvez, que o Izagi queira, que é essa base do Noel Noah. O Izagi jogar com o Noel Noah vai ser muito necessário para o Izagi entender onde ele vai se encaixar inicialmente, e depois, quando ele se encaixar inicialmente no esquema onde o time funcione para o Noel Noah, é um esquema onde ele vai puxar a responsabilidade para ele, mais ou menos o que aconteceu com o Kaiser. A ideia do Bastard é, na base, ser o Kaiser e no profissional ser o Noel Noah. O Izagi ele vai precisar passar desses obstáculos para aí sim desenvolver um outro rival mais para frente, seja do Royale, seja de outro time, e o Izagi ele vai ter esse papel, ele vai entender onde ele vai se encaixar inicialmente no time, porque talvez o Bastard não seja esse Bastard que ele tá jogando na Liga Neo Egoist, tenha outros jogadores, por exemplo, o Green, o Nez, enfim, outros jogadores, e depois disso ele vai tentar passar para ser o dono do time, que é mais ou menos essa briga que ele teve com o Kaiser durante toda a Liga Neo Egoist. E depois ele vai ter que fazer isso, ele vai ter que passar por esse processo dentro do time profissional, que é, Izagi, você chegou, eu sou o dono do time, eu mando assim e aqui funciona desse jeito. Eu mando aqui, no caso, e aqui funciona desse jeito. Izagi vai ter que se adaptar, primeiro desse jeito, e depois o Izagi vai ter que focar em evoluir, que é a questão dele pegar o time pra ele. Ofuscar o Noel Noah. Bem legal, né, rapaziada? Comenta o que vocês acham, se essa parada das 6 propostas é uma parada legal, agrada vocês? Não? Por quê? Comenta aí. E qual que vai ser o valor do Izagi? Deixa aí suas apostas e bora, porque em breve saberemos. Fui!